Em linguagem metafísica é comum dizer-se que o homem só atingirá a felicidade se entrar e sustentar o ritmo psíquico alfa. É o ritmo dos ajustados, dos cumpridores do dever, daqueles que auxiliam por amor, dos não egoístas, dos que fazem do bem a trilha de todo momento, dos simples que entenderam as razões da vida e, por isso vão conquistando a posição com naturalidade sem imposições. A frequência desse ritmo, como já referimos, oscila entre 7 e 14 cs. É o ritmo da ausência de tensões, ritmo de concentração e de prece. É o ritmo observado no médium educado, no médium que está sempre se reciclando pela presença de espíritos superiores. É bem verdade também que existem métodos e processos meditativos que possibilitam a abertura desses novos horizontes. Entretanto, conservá-lo é obra de apurado trabalho e boa vontade. O homem de nossos dias, assoberbados de propostas, cercado de problemas vários, cultivando aflições e frustrações de toda a ordem e sem um roteiro de equilíbrio espiritual, estará no impetuoso ritmo beta, de ondas acima de 14 cs, podendo atingir por volta de 60 cs. Nos casos de profunda agitação, susto ou pânico. A onda beta é onda psíquica que traz ânsias, anseios e ansiedades de todos os matizes. É onda dos que estão com o pensamento em ebulição, arquitetando conquistas imediatistas que visam unicamente o próprio interesse, confundido com bem-estar. É ritmo que reflete os intelectualmente excitados, que apesar da cultura, vivem aguardando as benesses do conhecimento que não alcançam pela indisciplina e pelos desordenados movimentos de pensamentos. É o ritmo do chamado homem moderno que busca a qualquer preço que a sua cultura social exige a qualquer preço para ser um vitorioso. É preciso que se diga que o ritmo beta, o ritmo de vigília, o ritmo de consciência desperta, não produz sensações que caracterizem a fase. O indivíduo pode estar atarefado, confiante, com medo, parado ou não. É o ritmo da vida comum, de nosso sistema. As ondas θ e delta, traduzidas como ondas lentas, nos estudos de eletrogênese cerebral são ondas enquadradas como de características patológicas, mormente quando acompanhadas de modificações de seu comprimento e desdobramento. Existem intensos trabalhos e pesquisas sobre o ritmo em questão, ligados às diversas afecções cerebrais, onde ocupa lugar de destaque a epilepsia em variadas modalidades. Estas ondas podem estar presentes, sem conotação patológica, durante o sono. Por outro lado, tem sido comprovadas a existência de ondas θ e delta em indivíduos que alcançaram degraus superiores do psiquismo. As provas se tornaram contundentes nos estados de paranormalidade, tal qual acontece na dinâmica mediúnica e, de modo mais raro, nos casos de êxtases espirituais. O médium correto, cumpridor de seus deveres espirituais, naquilo que tem como inadiável e intransferível missão, submetidos ao eletroencefalograma, mostrará em seu traçado ondas lentas de características θ e delta. Submetido a cuidadoso exame clínico laboratorial, nada de anormal será constatado. Podemos tirar certas conclusões, asseverando que as equações intelectuais encontram-se amiudadamente no ritmo beta, predominando o ritmo alfa nos estados de concentração que, à medida que avançam, penetram em θ e mesmo delta. A estes últimos pertence a dinâmica equilibrada e harmônica. Por tudo estamos a ver que o IEG é método que não reflete em seu traçado, de modo integral, as energias psíquicas, demonstrando limitações. Isto traduz o desconhecimento que temos de muitas estruturas psicológicas, causando-nos surpresa a presença de ondas θ e delta, tanto nos estados mais avançados e rígidos da consciência, como nos reconhecidos estados patológicos das disritmias. Porque estes estados, aparentemente antípodas, se revelam no EG de modo quase idêntico. Será que os registros são ainda pobres e não arrecadam os diversos desdobramentos dos ritmos?
Porque o patológico se encontra ao lado do rígido. Porque as ondas θ e delta encontradas com predominância nas afecções mentais, epilepsias, são também revelações de superior estado de consciência. Em face dos conhecimentos atuais sobre ele, não temos explicação plausível para divergências de tal quilate. O ritmo normal ou rígido jamais deveria apresentar um traçado praticamente idêntico ao patológico. Aliás, existem casos de EG normal em indivíduos sem quaisquer desvios psicológicos e traçados normais em comprovadas disritmias. Desse modo acentuamos que o EG é método auxiliar de valor na avaliação de alguns processos mentais, apesar da existência de inexplicáveis desvios em certos casos. Informações espirituais merecedoras de crédito tendem a explicar que as variações de ritmo nas diversas ondas cerebrais, como também ampliações de perceptibilidade intelectual e a tão decantada sensibilidade mediúnica, estariam relacionadas a uma maior ou menor densidade perispiritual em suas inserções nas usinas celulares. Quanto menos denso o perispírito, mais sutil será sua inserção na zona física, de modo a propiciar maior possibilidade de alargamento das percepções psíquicas, inclusive as de paranormalidade, anímicas ou do próprio ser encarnado e as mediúnicas ligadas às influências espirituais externas. Quanto mais densa a inserção perispiritual na zona física, maior seria a soldadura desses dois campos, determinando, dessarte, uma espécie de véu obstrutivo a limitar e reduzir as percepções. O ser participaria mais das razões materiais do que das espirituais. Quanto mais denso for o envelope espiritual, perispírito, menor será a evolução do ser, por se encontrar mais próximo das faixas animais, e como se a materialidade predominasse no quadro da vida. Quanto menos denso for o psicossoma, maior a expressão evolutiva do ser e, como tal, maior o horizonte perceptivo. Nos casos patológicos, a predominância das ondas θ e delta no IEM traduziriam também proximidade de materialidade. Nos casos rígidos e de atitudes psicológicas mais delicadas, as referidas ondas traduziriam angelitude. O traçado eletroencefalográfico, por atingir campos limitados do psiquismo, registraria ambas as equações, de materialidade e angelitude, com suas naturais oscilações quase em igualdade de condições. Compreende-se assim a confusão existente na interpretação dos traçados e registros cerebrais e quanto será importante enriquecer as questões psíquicas com as questões espirituais. Assim podemos tirar a conclusão de que o EEG não é um traçado que fala e mostra as verdades dos ritmos cerebrais, embora esclarecendo muitos parâmetros. O desencontro dessas apresentações, no cérebro disrítmico e no cérebro de avançada coordenação, superconsciência, permitiram a alguns pesquisadores, que só aceitam as condições materiais, tratar de patológicos todos os que se acham enquadrados nos referidos ritmos. Por isso que muitos médiuns são tratados de personalidade psicopática, nas formas histeroepilépticas, pelos avaliadores limitados e que desconhecem os largos horizontes da paranormalidade. Quem convive na área psicológica dos dias atuais tem por obrigação conhecer pelos menos as conceituações da doutrina espírita e o promissor terreno das terapias de vidas passadas, cujos estudos e pesquisas muito têm contribuído na ampliação dos capítulos parapsicológicos. Tem-se observado que existe aproximação acentuada, em alguns indivíduos de sintomas patológicos com um avançado grau de consciência. Certos epilépticos de quadro clínico e eletrogênese cerebral bem definido, antes do processo convulsivo da crise epiléptica, mostram um estado de êxtase com avançadas percepções e sensações de bem-estar. Nesta fase do êxtase são criativos, possuem percepção extrasensorial bastante conclusiva, embora depois da crise, que logo se segue, tornam-se esquecidos e conquidementados, horas após,
Com o restabelecimento dos efeitos da crise convulsiva, refere-se ao período de êxtase que antecede a crise, aura epiléptica, lembrando os acontecimentos, as percepções, criações, chegando a fazer boas e notáveis composições. Foi o caso de Dostoiévski, uma das grandes expressões da literatura mundial. Entretanto, a aura epiléptica pode aparecer com componentes distoantes, com um quadro multicolorido assustador e negativo. Não seria a fase da aura epiléptica algo semelhante ao estado de paranormalidade, da faixa mediúnica, cujas percepções negativas ou positivas estariam relacionadas ao arcabouço psicológico do ser? De tudo isso, poderíamos tirar ilações de que o IEG é método do mais alto interesse, a fim de traduzirmos as ondas cerebrais, somente que no momento, estamos ainda longe de termos alcançado suas integrais finalidades. As pesquisas encontram-se ainda no início, teremos muito a pesquisar e analisar, estudar e verificar. As cortinas que envolvem o psiquismo ainda não se descerraram. Dia virá em que, além desses ritmos ondas já conhecidos como emissões da massa cerebral e seus respectivos desdobramentos, teremos conhecimento de outros registros da zona perispiritual, a mais periférica dos campos energéticos da psique, mostrando-nos o seu retrato estrutural dinâmico. Também a psicologia tem contribuído com intenso programa de trabalho, através de inúmeros e variados testes, embora com discussões que ora enaltecem os métodos, ora os destituem de qualquer valor avaliativo. É claro que ainda estamos nos albores das ciências psíquicas e qualquer método deve ser bem aquilatado. Número expressivo de laboradores da área psicológica tem colhido os bons resultados com os testes de eficiência e testes de personalidade. Estes últimos têm sido melhor acolhidos em suas posições de testes objetivos e testes projetivos. Nos testes projetivos salientamos o de Rorschach, mancha de tinta, o de frustração, o de Rosenzweig, e, talvez, o mais interessante de todos, o teste de associação de palavras de Jung. Todos esses recursos técnicos, no dia a dia das pesquisas e observações, têm apresentado muitos saldos positivos de modo a permitir cada vez mais a abertura de novas portas de penetração no inconsciente ou zona espiritual. O setor que mais luzes tem trazido para o conhecimento do psiquismo de profundidade é o da fenomenologia mediúnica, extenso campo de proposições e finalidades, onde a doutrina espírita tem muito a oferecer. Capítulo 3. Doenças mentais, neuroses, personalidades psicopáticas e psicoses. Obsessões espirituais. Na tentativa de fazer uma pequena e sintética apreciação sobre as doenças mentais, como que classificando-as e separando-as em compartimentos, não quer isto dizer que existem quadros clínicos bem definidos a representarem entidades específicas. As distonias mentais não se mostram em seções estanques, em quadros bem separados, mas, sim, em posições imprecisas de indemarcáveis fronteiras pela interpenetração sintomática. A extensão dos quadros mentais, em certas e determinadas posições, nos oferece as mensurações e o grau de profundidade da distonia psíquica. Dessa forma teremos maiores possibilidades de avaliações e que grupo diagnóstico mais se ajusta. Mesmo assim, a apresentação de muitos pacientes exige observações acuradas, pois carregam sintomas oscilantes, em formas associadas, de difícil captação. Será preciso, pois, que bem aquilatemos os sintomas predominantes, a fim de encontrarmos uma orientação o mais didática possível, e podermos situar a neurose, a psicose e mesmo a personalidade psicopática. Os neuróticos, as personalidades psicopáticas, e os psicóticos representam os três grupos básicos das distonias mentais. Levando em consideração a estrutura psíquica pessoal, os neuróticos seriam os menos atingidos, em grau mais extenso. As personalidades psicopáticas,
ficando os psicóticos do grupo dos sintomas mais graves. Será bem claro e compreensível que a carga sintomática se mostre maior ou menor em qualquer dos grupos. Ainda assim, existirão neuróticos com profundos sofrimentos, e psicóticos bem suportando as suas deficiências. Por isso, dentro desses três grupos teremos de encarar o funcionamento psíquico, o relacionamento com o meio e o comportamento do próprio eu. O neurótico é por natureza inseguro, comumente ajustado ao meio, possuindo certa harmonia psíquica. Na personalidade psicopática o grande desajuste é com o meio. Na psicose instalada, existirá a destruição das funções psíquicas. Desse modo, tentando definir esses grupos, o neurótico é por excelência, o grande amedrontado, em constante fuga, perdendo a segurança do eu. A personalidade psicopática reflete o desajuste do eu, sendo seguro ao seu próprio modo. Os psicóticos pelos bloqueios da funcionalidade mental são doentes das estruturas básicas do eu. Os neuróticos, pela insegurança do eu, mostram, constantemente, medos e angustias indefinida, em variados graus, com reflexos na conduta. As personalidades psicopáticas, pela desarmonia, comumente apresentam defeitos de personalidade, podendo trabalhar com certa anormalidade, embora aqui e ali possam mostrar impulsos irresistíveis, pelas alterações parciais da conduta, desajustando-se com o meio. Nos casos mais graves, podem tornar-se violentos, perigosos e criminosos, tal quais os que carregam intensos bloqueios afetivos refletidos em taras de variada natureza. Nestas condições passam a ser fronteiriços e com tendência psicótica. Nas psicoses existirão os grandes desvios mentais com perda da realidade sem capacidade de direcionamento próprio. Alguns não se consideram doentes e vão externando condutas excêntricas, podendo alcançar certos graus de periculosidade. Os neuróticos são os que mais sofrem e menos causam sofrimento. As personalidades psicopáticas são as que causam mais sofrimentos e que menos sofrem pela presença de frieza afetiva. Os neuróticos são inseguros e angustiados, envoltos em medo excessivo. As personalidades psicopáticas são seguras e não avaliam por isso os efeitos de suas atitudes. Os neuróticos procuram tratamento por terem consciência de seus distúrbios. As personalidades psicopáticas, quando frias de sentimentos, consideram-se sem necessidade de tratamento. Os psicóticos, pelas alterações das estruturas mentais, quase sempre são necessitados de internação, perdendo comumente as condições de trabalho. Em estados críticos da doença não possuem consciência da sua própria situação. Apesar das limitações com que estamos revestindo os três grupos, os sintomas muitas vezes se alastram e invadem o terreno do outro grupo, dificultando as avaliações de um determinado paciente. É o caso dos histéricos, hipocondríacos, fóbicos, obsessivos, depressivos, ansiosos de todo grau, cujos sintomas podem ser encontrados em qualquer dos grupos apresentados. A complexidade da patologia mental, na maioria das vezes, é de tal ordem que ficamos com reduzida possibilidades avaliativas, não existindo limites e divisões precisas em certas distonias mentais. As fronteiras são quase sempre imprecisas e indefiníveis. Neuroses. Conhecemos as neuroses pelas suas diversas manifestações na tela consciencial, sendo voz corrente de nossa ciência que tal grupo de distonias se desenvolvem às expensas de reflexos condicionados, isto é, de impulsos vindos do exterior e causticando, constantemente a zona física. Realmente os estudos de Pavlov sobre as neuroses experimentais são respeitáveis e revestidos de veracidade. As suas bases se mostram na teoria reflexológica de Sekhnov-Pavlovensky. Entretanto, lembremos que a psique humana não se limita à zona física. Aliás, esta é a zona mais pobre de recursos psicológicos. O processo neurótico está sempre mais profundo, transcendendo a zona física,
atingindo outras regiões que fazem parte da totalidade psíquica. Anotemos que a escola pavloviana distinguiu os reflexos em condicionados, incondicionados ou inatos. Os primeiros se iriam adquirindo e com o tempo, transformariam-se em incondicionados, apesar dos seus constantes e naturais apagamentos. Os demais, os inatos, estariam presentes desde o nascimento. O próprio Pavlov salientava a importância dos reflexos inatos no amparo às formações dos reflexos adquiridos. Essa assertiva pavloviana, a nosso ver, representa uma assertiva científica da existência de campos atuantes além da zona física, embora assim não pensasse o grande mestre. Os reflexos inatos, na organização psíquica, existem desde o nascimento do indivíduo. Aquisições pretéritas, em virtude de transferência energética da carga espiritual durante a construção de seu próprio casulo material, campo organizador da forma. As ligações espírito-matéria são imensas e não podem ser esquecidas, pela simples razão de nosso intelecto só atinar com mensurações no exclusivo campo material. Sabemos que o córtex cerebral controla não só as funções orgânicas, mas também o relacionamento e adaptação ao meio exterior, tudo, em virtude de precisas orientações dos campos espirituais. Por estarmos em efetiva vivência no campo físico, devemos aí trabalhar com afinco, valorizando as aquisições científicas, porém sem esquecermos que é um campo secundário, embora importante, onde se reflete a maioria dos impulsos psíquicos. Linhas atrás nos referimos às dificuldades dos limites entre as doenças mentais. Nos casos das doenças psicossomáticas e das neuroses, os limites praticamente não existem. Entretanto, devemos tomar como referência os sintomas psicossomáticos, que, como o nome está a indicar, esbarram em determinado setor orgânico. Nas neuroses, a sintomatologia torna-se predominantemente psíquica, embora, muitas vezes, projetam-se na zona física, tornando-se difícil a distinção. As neuroses foram consideradas como reação de vivências anormais, aquelas em que a resposta sentimental tem tal motivação e sentido exato, tal qual acontece diante de um fato desencadeamento de reações de medo, tristeza, cólera, etc. Nas reações vivenciais anormais ou neuroses, existem alterações variadas, apesar de serem enfermidades sem lesão, sem correlação física. O desenvolvimento dessas reações podem traduzir-se em angústia intensa, medo da morte, da loucura, lugares fechados ou claustrofobia que se mostra pelo temor de perder o controle das faculdades mentais. Algumas vezes, as neuroses têm um desfecho corporal, tal qual acontece nas neuroses de conversão, resultado da projeção de conflitos internos, cegueira passageira, perda abrupta de movimentos. Este é o grupo das histerias que abordaremos mais adiante, no capítulo sobre as obsessões, ao lado da epilepsia. Certos tipos de neuroses mostram sintomas de cansaço, incapacidade, dificuldade de atenção, intolerância emotiva e irritabilidade, enquadrados no capítulo da neurastenia, termo muito usado no passado, persistindo ainda na psiquiatria atual. Existem certos tipos de neuroses que se sucedem após traumatismos físicos, revelando dores musculares, alterações sensoriais, tiques e maneirismos diversos. Há um grupo de neuroses que se reveste de cansaço intenso, desfalecimento e falta de iniciativa. São conhecidas como neuroses depressivas. Muito mais intensos são os sintomas ligados às neuroses fóbicas, obsessivas e compulsivas. A neurose fóbica é caracterizada por desarrazoado medo diante de certas situações, com constante deflagração sintomatológica na zona física. As neuroses obsessivas instalam-se sob intenso e tormentoso pensamento que não abandona o indivíduo. A neurose compulsiva revela a existência de impulsos desmedidos para fazer algo absurdo. Nestes grupos encontram-se a miúde,
reflexos de influências espirituais negativas, bem traduzidos como obsessões espirituais. Personalidades psicopáticas. Entendemos como personalidades psicopáticas os distúrbios ocasionados pelos desequilíbrios na estrutura do caráter, com reflexos na vida social. Distúrbios que oscilarão entre a passividade e a agressividade, em seus graus máximos, tornando difícil em alguns casos, estabelecer a linha demarcatória do normal e do patológico. Aliás, na posição evolutiva em que nos encontramos, podemos dizer que de uma forma ou de outra, não existem personalidades completamente normais, devidos às constantes oscilações na nossa estrutura psicológica diante dos fatores ambientais e do colorido educacional. Na quase totalidade dos casos, o portador de personalidade psicopática não se considera um anormal. Acha que a dificuldade que apresenta tem origem no ambiente ou no meio daqueles com quem mais de perto convivem. Os transtornos de personalidade, comumente serão de difícil tratamento. É como se o distúrbio estivesse impresso de modo definitivo, no eu. São condições mais bem compreendidas como reações de caráter kármico, onde o indivíduo ao reencarnar traz consigo as estruturas defeituosas, estas, pelo desenvolvimento de sintomas dores psicológicas, propiciariam uma espécie de absorção com respectiva neutralização das ilhas desarmônicas do psiquismo. O processo em questão poderia encontrar no esclarecimento educacional um bom coadjuvante de tratamento. As variedades desses distúrbios são imensas e, às vezes, de impossível enquadramento. Entretanto, tentando uma visão didática na abordagem do tema, podemos grupá-los do seguinte modo. A. Instáveis emocionais. Representam os imaturos, sem qualidades decisórias, pelo humor lábil, inseguros, e sem condições de enfrentar os problemas da vida diária. Muitas vezes são querelantes, justamente por falta de decisões, e comumente empobrecidos de afetividade. Tudo isso faz com que tenham desconfianças nas interrelações pessoais, mormente com os familiares. B. Personalidade passiva. São indivíduos que raramente se aborrecem, e manifestam ojeriza à violência. Não sabem e não gostam de negar, por isso ficam sempre dependentes, dominados e explorados, situação que se lhes torna um incômodo. Desejam muitas vezes causar impressão no relacionamento, evitando condições agressivas, tornam-se tediosos pelas complicadas abordagens sobre os fatos. Pelas introjeções e repressões de sentimentos respondem por habituais manifestações psicossomáticas e, pela passividade excessiva, os impulsos decisórios estão bloqueados. C. Personalidade agressiva. Representam indivíduos facilmente irritáveis diante das reações vivenciais, de aspecto explosivo, o que lhes dá excessiva autoafirmação. Quando inteligentes e de certa coerência social, podem tornar-se líderes, se são pessoas rudes, convivem em constantes querelas. A agressividade quase sempre, nada mais seria do que uma máscara ao encobrir insegurança e componentes ansiosos. São indivíduos que se sentem fracos quando sozinhos, atuam em bando ou armados. Fora dessa situação não se afirmam, perdem-se e acabam sucumbidos. D. Personalidade compulsiva. São indivíduos meticulosos e excessivamente arrumados. Ficam a todo momento verificando se seus pertences estão fora do lugar escolhido. Geralmente são intensamente dedicados ao trabalho, a ponto de desrespeitarem os sentimentos alheios. Em graus extremos perdem-se em coisas sem importância, envolvendo-se em inexistentes dificuldades, refletindo um constante estado de angústia existencial. E, personalidade antissocial. São indivíduos que se encontram em constantes conflitos com a sociedade, não obedecendo às regras da vida, são irresponsáveis e não se fixam na vida familiar. São inconsequentes por excelência. O código que conhecem está diretamente relacionado aos impulsos distoantes que consigo carregam,
Por isso são mentirosos e destituídos de tolerância para com os demais. Habitualmente descamam para a delinquência e o crime.